Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou o Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu tô passando aqui pra gente atualizar. O Grêmio tem um novo contratado, é um meia esquerda, camisa 10, perna esquerda, canhoto, que estava jogando na Universidade Católica do Chile. Informação trazida em primeira mão pelo colega Eduardo Gabardo, lá da Rádio Gaúcha. É sobre isso que eu quero falar. Vamos conhecer um pouco do César Pinares. A direção de futebol do Grêmio só não confirmou ainda, porque, claro, espera o jogador desembarcar em Porto Alegre para passar pelos exames médicos e depois assinar o contrato. Vamos falar um pouco sobre esse jogador. Antes disso, vai aqui no link da descrição do vídeo que você clica no link e vai direto para o aplicativo OneFootball, que já era o aplicativo preferido pela galera que acessa aqui a internet para buscar informação sobre time, vídeos, resultados, informação sobre qualquer clube em qualquer canto do futebol mundial. Depois fez uma parceria e passou a ser pioneiro transmitindo ao vivo a Bundesliga, o futebol alemão, e agora também transmitindo ao vivo a Ligue 1, o campeonato francês onde joga o Neymar. Vai aqui no link da descrição, clica, vai direto de graça para o aplicativo OneFootball. Vamos falar do César Pinares. Separei aqui, ó, jogador de 29 anos, chileno. Ele tem 1,76 m, é um meia esquerda de muita movimentação e vou facilitar. Vocês vão lembrar dele porque na fase de grupos da Libertadores desse ano, quando nós gremistas perdemos para a Universidade Católica lá em Santiago, no Chile, o César Pinares fez um golaço, deu um lençol, deu um balãozinho no Vanderlei e acabou fazendo gol. Lembram? Pois é esse jogador, perna esquerda de muita movimentação, realmente jogador de muita mobilidade, que gosta de driblar, gosta de uma firula por vezes, dá uma letra com a perna esquerda, mas um jogador que terá que chegar aqui no Grêmio e mostrar que tem capacidade para brigar pela titularidade. Vocês vão lembrar que hoje ainda, mais cedo, quando eu coloquei o vídeo dizendo que tinha informação que realmente o Grêmio estava contratando um meia, que seria um meia armador, um jogador que preferencialmente atuasse no mercado sul-americano, mas que eu ainda não tinha o nome, depois desse vídeo o presidente Romildo Bolzan deu uma entrevista ao repórter Simon Bianchini, lá no Rio de Janeiro, onde o Grêmio está já hospedado para o jogo do domingo contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E o presidente Romildo Bolzan Júnior disse: estamos com um meia contratado, faltando apenas últimos detalhes para que ele passe por exames médicos e possa assinar o contrato. Por que o Grêmio estava correndo contra o tempo? Porque na segunda-feira, dia 9, encerram as inscrições das janelas de transferências internacionais. Claro que o jogador não necessariamente vai estar liberado tão rápido assim, porque depois ele tem todo o processo ainda de burocrático de fazer CPF, fazer documento brasileiro, tirar visto de trabalho aqui no Brasil. Mas até segunda-feira, dia 9, precisa estar toda a documentação na CBF para que a CBF faça o registro prévio desse jogador. Bom, o Grêmio pode contratar pelo menos mais um jogador. Num primeiro momento, o presidente Romildo acenou com a possibilidade do volante, depois ele voltou atrás, mas ele voltou a falar sim claramente sobre essa possibilidade do Grêmio continuar trabalhando para poder anunciar um volante, porque o Renato queria um primeiro jogador de função, o Renato queria um centroavante, que já veio o Thurim, e agora o Renato traz o meia que é o César Pinares. Bom, sobre o César Pinares, eu falei do Thurim aqui, os dois jogaram juntos no União Espanhola do Chile. Passar alguns clubes aqui, ó. O César Pinares começa a sua carreira em 2008 no Colo-Colo, depois ele tem uma passagem na Itália pelo Chievo Verona e também pelo Triestina, depois ele volta para o Chile, aí ele passa lá pelo São Luís de Quillota, ele passa pelo Santiago Morning, pelo Deportes Iquique, pelo Olympiacos Volu, pela União Espanhola, aí ele vai jogar no mundo árabe, depois ele volta novamente para o Chile, para o Colo-Colo, e estava na Universidade Católica desde 2019. Jogador de muita movimentação, eu até procurei alguns números aqui pela rapaziada lá do Twitter do Sofá Sport, e aí encontrei aqui no Twitter deles, você pode procurar lá o @SofaScore, BR, o Pinares contra o Grêmio, tá no primeiro jogo lá na fase de grupos da Libertadores. Ele fez um gol, ele deu uma assistência, ele teve 6 passes decisivos, ele teve uma grande chance criada, ele teve 2 dribles certos de 2 tentativas e ele teve de 43 passes, 38 corretos, atingindo o percentual de 88%. Neste jogo, ele teve nota 9. Provavelmente aí que chamou a atenção do Renato e também da comissão técnica. Mas é um jogador que, pelo que eu tenho acompanhado com os colegas, e a gente trocou o WhatsApp há pouco aí com alguns colegas que entendem muito do futebol sul-americano, que acompanham mais o futebol aqui na América do Sul, e também com colegas da imprensa chilena, e que garantem sim que o jogador está acertado com o Grêmio, faltando apenas definir que dia ele chega em Porto Alegre para a assinatura desse contrato, antes ele vai realizar os exames. E um outro detalhe, perguntei assim, ele chega para ser titular?
E aí disseram o seguinte, ele chega para brigar sim pela titularidade, mas por mais que ele tenha ido tão bem nesse jogo contra o Grêmio, ele não é uma unanimidade, mas é um jogador, por exemplo, experiente, né? Jogou Libertadores da América, já recebeu oportunidade, inclusive, de convocações com a camisa da seleção chilena. Portanto, informação do colega Eduardo Gabardo, o Grêmio não confirma ainda porque espera a chegada do jogador a Porto Alegre para realizar exames médicos e assinatura do contrato, mas a imprensa chilena já confirma César Pinares, jogador de 29 anos, é o novo meia esquerda do Grêmio, jogador de perna canhota e que chega para disputar uma titularidade. Ele joga um pouco mais avançado em relação ao Jean-Pierre, mas naquele miolo de meio campo ali, nas próximas horas o Grêmio deve oficializar essa contratação. Chileno é o novo meia do Grêmio. Abraço todo mundo aí, dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.